Boa tarde a todos. Eu estou super feliz. Que riqueza, que fantástica essas aulas que nós tivemos agora. Impressionante. Muito, muito obrigada, Andréia, Angélica, Rodrigo, Osvaldo. Acho que vocês deram assim um show. E é muito difícil falar sobre esse tema quando a gente precisa uh, assim dizer a importância pro paciente, né? Porque nós, como médicos, e todos nós aqui que falamos até agora, acompanhamos a ciência e estamos nos empolgando cada dia mais com essa ampliação do conhecimento oncogenômico, mas o problema é a ampliação do acesso. E todos vocês já vêm trabalhando com a FEMAM, nos trazendo esses inputs, esses conhecimentos para que a gente consiga realmente tornar essa inequidade de acesso SUS, tanto no privado, para todas as pessoas que precisam, para todos os pacientes. Eu não falo só pacientes, familiares também. Então, eu vou fazer um breve resumo e eu espero, até o final da minha fala, ter uma grande surpresa para anunciar aqui para vocês. Mas aí o pessoal da FEMAMA está articulando e vamos ver se a gente consegue. Primeiro slide, por favor. Então, como já foi falado, nós temos dois testes, basicamente, aqui, o teste genético, o teste genômico. A gente tem que aprender a falar e a se comunicar também. Então, aqui eu estou fazendo assim um resumão, né, para que as pessoas gravem e que esse aqui foi realmente exatamente essa apresentação aqui que eu fiz para todos os parlamentares, para o pessoal da FEMAMA, para outros parceiros, para nos alinharmos e chegar no dia de hoje. Então, teste genético é mais aquele para ver indivíduos e famílias com predisposição genética, também para quem tem câncer, é claro, e o teste genômico é um material genético tumoral, né? E aí a gente pode fazer super tratamentos personalizados. Próximo. Desculpe os meus colegas aqui que eu estou fazendo um resumão. O câncer de mama, então, são 66 mil no Brasil. Vamos dizer que 6 mil casos de câncer de mama são hereditários. Então, assim, nós não estamos falando de uma população inteira precisando de teste genômico, teste genético. Nós estamos precisando, quando a gente quer testar a hereditariedade de uma pessoa que teve câncer, são 10% vão ser positivos. Não é pouco, mas é factível esse número até para os dias de hoje. E no câncer de ovário, como disse a doutora Angélica, vai a 25%. Ou seja, cada de 4 mulheres com câncer de ovário, uma vai ter uma alteração, uma mutação, e provavelmente vai dar a essa mesma mulher e à família também mais chances de câncer de mama e de outros. Próximo. Vou correr porque eu quero fazer um anúncio aqui. Os testes genéticos hereditários, então, é aquele que a gente faz o pedigree da família e procura conexões e todos os tipos de câncer tem que entrar nesse pedigree com a idade ao diagnóstico, que a gente chama de caso índice, aquela pessoa com câncer de mama que vai servir de referência para o resto da família. E no caso dos testes genômicos, não, é realmente o pedacinho de tecido de células que a gente vai tentar procurar ali mutações para ter drogas-alvo e personalizar o tratamento para melhor prognóstico, melhor desfecho. Próximo. Então, para dar uma geral aqui no que até o momento de hoje, a não ser com algumas exceções de estados e cidades, atualmente os planos de saúde ainda, o teste genético ainda tem alguns problemas de acesso nos planos de saúde.
Porque tem alguns tipos de planos de saúde que não obedecem o rol. Olha que problema. Então, ele não é nem obedece ao, vamos dizer assim, ao SUS e nem ao rol da ANS. Então, eles ficam num vácuo que a gente não consegue acesso a nada, mesmo a pessoa tendo convênio, e isso gera uma judicialização, que é, vamos dizer assim, uma coisa que a gente não quer. A gente nós temos muita dificuldade, nós, ONGs, de aceitarmos que esse é o caminho. Por isso que nós estamos aqui hoje discutindo isso com vocês, para tentar que seja mais o acesso mais universal. No SUS, não há cobertura no SUS. Inclusive, aqui o doutor Oswaldo, que está aqui com a gente, ele atende no SUS. Ele é geneticista, ele atende mulheres com histórico de câncer de mama no SUS, mas chega na hora de pedir o teste, ele indica, ele fala, e ele não tem como solicitar um teste pelo SUS. E não tem também teste que a gente possa fazer para nenhum familiar. Se, por exemplo, uma pessoa decide pagar o teste, os familiares vão ter que, se quiserem, também pagar. Então, o médico geneticista ele pode solicitar o teste. Não se falou muito aqui, mas existe poucos no país, estão concentrados nas capitais e grandes hospitais. Isso é um problema e a gente tem conversado isso com a Sociedade de Genética, nós como usuários, voz do paciente, que nós precisamos, de alguma forma, ampliar o acesso aos geneticistas. E não adianta que a gente não vai conseguir geneticista de uma hora para outra, é uma formação muito demorada, muito longa, porque ela é muito especial, e a gente tem que achar outros caminhos. Poucos encaminhamentos para o aconselhamento genético. Meu Deus, a gente vê casos, eu vejo casos todos os dias de câncer de mama, mulheres jovens, mulheres abaixo de 50 anos, mulheres com triplo negativo, e elas não são, não é dito nem para elas que elas deveriam fazer um aconselhamento. Não, isso é muito difícil, isso é coisa de pesquisa. Não, gente, não é mais coisa de pesquisa. A necessidade de ampliar o acesso a testes genéticos hereditários no SUS e também em alguns convênios que têm acesso restrito é para ter um desfecho melhor, para morrer menos gente. Então, até porque existem maneiras hoje em dia de prevenção, existem maneiras de um controle mais assíduo, ou seja, nós precisamos ter esses testes genéticos aprovados no SUS e que os planos de saúde, sem exceção, obedeçam. Próximo. Por outro lado, os testes genômicos. Que problema! Hoje em dia, ele muda o tipo de cirurgia. Hoje em dia, ele muda o tipo de, vamos dizer assim, tratamento não só na doença avançada, mas também na doença inicial. Então, avalia, e eu não falo só em mama e agora, tumores femininos em geral, mas em muitos tipos de tumores. Hoje em dia, é importantíssimo a gente ter a identificação dessas mutações, porque se elas estiverem presentes, nós podemos usar terapias-alvo, diminuindo custo, porque não adianta nada dar o tratamento, vamos dizer assim, standard, sem ter o conhecimento da terapia, daquela mutação, tu está perdendo dinheiro, perdendo vidas. Então, é sim uma questão de custo também. Nós podemos avaliar a chance de recidiva à distância e muita coisa no âmbito de, por exemplo, selecionar e diminuir o impacto, às vezes, do tratamento. Então, esses testes, que não é só o teste de 21 genes, existem outros testes também, né, que são testes genômicos comprovados, e fora do Brasil, não existe como fazer oncologia sem o teste genômico na sua frente. Aqui a gente ainda tenta ver qual o paciente que se beneficiaria mais disso,
para não onerar. Mas ele está na base de R$ 15.000. E se ele fosse comprado pelo plano de saúde, pelo SUS, a grandes e larga escala, tiraria muita gente de quimioterapia, a gente conseguiria diminuir o preço e a gente faria uma oncologia com uma medicina personalizada. Então, no SUS não há cobertura, planos de saúde, vocês acabaram de ouvir o doutor Oswaldo dizendo que foi rejeitado pela tentativa. Nós estamos brigando por isso, continuamos discutindo, eu sei que as sociedades médicas também estão envolvidas nisso, mas é inadmissível hoje, sabendo que a gente pode desescalonar, tirar menos pacientes da fila de quimioterapia, podendo ter um teste indicando baixo risco. Próximo. As demandas da FEMAMA são: vamos aumentar a discussão sobre o tema. E como disse o Gabriel no início da minha fala, isso aqui é uma demanda das ONGs. 70 ONGs se reuniram no final do ano passado, escolheram o teste genético, os testes genéticos, vamos dizer assim, a discussão dos testes genéticos como uma prioridade. Eram 3 as prioridades. Primeiro era a lei dos 30 dias, que ontem nós discutimos, a lei dos 60 dias, implementação, mas os testes genéticos e genômicos, eles vieram com toda a força em segundo lugar. Então, nós temos que discutir sobre o tema, informar o paciente, empoderar o paciente, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que ter acesso, tanto no hereditário, nós temos que credenciar mais geneticistas ou fazer com que haja um jeito de que o geneticista, que pode até trabalhar à distância, telemedicina, possa fazer esse aconselhamento mais generalizado, talvez até sobre vamos dizer assim, uma orientação especializada de geneticistas, que outras especialidades médicas possam ser autorizadas para isso, credenciar e qualificar laboratórios para execução do testes, isso diminuiria em muito o custo e agilidade na aprovação dos testes. Olha, gente, é uma burocracia enorme quando a gente precisa mandar, mesmo pagando 15 mil, manda para os Estados Unidos, volta, e a peça não consegue sair da alfândega e não sei o quê, porque não. É bem complicado e a gente tem que diminuir essa burocracia para fazer linhas de tratamento desnecessárias, porque no caso do câncer hereditário, não, no caso do câncer avançado, cada linha de tratamento ela poderia ser muito mais bem direcionada se a gente tivesse o conhecimento desses testes genômicos e de mutações genéticas. Próximo. Eu quero até dizer para vocês todos que os médicos têm lutado, como foi descrito aí muito bem pelo Oswaldo, têm lutado muito por esse caminho. A gente só vê benefícios para o paciente no sistema de saúde, em qualquer tipo de sistema de saúde. A gente poderia aumentar a sobrevida, identificar famílias de risco, começar a fazer aconselhamento genético familiar, aumentar as medidas preventivas com impacto real, personalizar o tratamento, possibilidade de evitar quimioterapias desnecessárias e risco de metástases e aumentar a informação sobre esse assunto, porque tem pessoas que mandam apavoradas com esse fato de eu tenho uma mãe com câncer de mama, eu vou ter também, o que eu faço? E começa a fazer indiscriminadamente mamografias e exames de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, não aguentam a pressão, acabam retirando as mamas desnecessariamente, porque nem o teste genético elas têm. Então, isso diminuiria o número de mortes e tratamentos necessários, processos invasivos e desnecessários para o paciente, com certeza diminuiria testes, os custos e o risco de eventos adversos e graves com internação e a judicialização. Então, esse, para nós, é o caminho que a gente precisa trilhar juntos e que a gente chegou até aqui. Próximo.
E agora eu quero saber do Gabriel se eu posso fazer o anúncio, Gabriel. Pode, doutora, pode fazer, mas infelizmente a deputada ainda não conseguiu entrar. Então, Bom, assim, a posse agora pode continuar. isso aqui eu vou contar então um pouquinho disso para vocês. A gente sabe até que o ano passado alguns PLs caíram, coisa que estava tramitando ficou sem, como é que eu vou dizer assim, sem eficiência e não foi mais para frente. Então, nós, junto com uma articulação forte com a Câmara dos Deputados, e principalmente na figura da deputada Lisiane Bayer, que ela era uma deputada aqui, ela é deputada do Rio Grande do Sul, lá na Câmara Federal, Câmara dos Deputados. A gente tem parcerias aqui dentro, na Assembleia Legislativa, com a Franciane, irmã dela, que é deputada estadual, e uma articulação toda feita com o pessoal do IMAMA aqui. A gente chegou, apresentou, fez com que eles estudassem muito para a gente, colocaram realmente, nós colocamos, e aqui eu quero fazer uma menção muito importante ao trabalho do Dr. Oswaldo, ao trabalho do Quindaline e também do conhecimento da doutora Maria Isabel Chaves, da doutora Patrícia Prola, pessoas que realmente contribuíram para que a gente fizesse esse PL de uma maneira muito mais abrangente que só BRCA2, só câncer de mama e ovário. Não, não é. Nós temos que fazer alguma coisa que vise um painel, que vise testes oncogenéticos. A gente conseguiu que a Lisiane Bayer, deputada federal, então, protocolasse hoje esse PL. Então, a partir de hoje, o PL entra em vigor na sua tramitação dentro da Câmara dos Deputados para a primeira aprovação, depois ele vai para o Senado e depois ele vai para a sanção e assinatura pela sanção do presidente. Então, assim, se hoje nós estamos comemorando isso, foi graças a toda uma articulação e também apoio técnico, não só desse grupo que está aqui representado, nesses colegas maravilhosos, mas também do apoio jurídico do gabinete da deputada Lisiane. E agora começa um novo caminho, mas nós já temos um PL protocolado sobre esse assunto. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Daqui a pouco a gente volta para fazer um bate-papo rápido, porque a gente tem ainda mais um assunto para discutir. Eu estou muito feliz. Nós conseguimos essa notícia hoje, mais ou menos pelas 2 da tarde. Então, acho que é para comemorar mesmo. Obrigada.